Seguimos o nosso estudo, vamos falar sobre o ministério, o dom, o chamado ministerial do pastor. Esse talvez seja o mais conhecido ou talvez o menos entendido, porque se convencionou chamar tudo de pastor, né? Nós chamamos tudo de pastor, chamamos todo o trabalho na igreja de pastor. O líder é o pastor. O pastor pode ser um apóstolo, a gente chama de pastor, profeta é pastor, mestre é pastor, tudo é pastor. Nós chamamos tudo de pastor, mas existe um chamado ministerial do pastor. Nós vamos ver exatamente qual é a função daquela pessoa que Deus separou e deu um chamado ministerial de pastor. Nós vamos ver os textos bíblicos que mostram claramente os padrões de Deus para a liderança da igreja. Em Atos 20, 28 a 31, eu até vou ler aqui com vocês agora, eu quero abrir aqui com vocês em Atos 20, 28 a 31, Atos 20, 28 a 31, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, aqui, apóstolo Paulo está falando, está admoestando e ensinando, direcionando a cuidar de um rebanho. Vamos ver qual é a função de um pastor. Então, pastor é alguém que lidera e fornece supervisão espiritual às ovelhas, ao rebanho. O pastor precisa ser capaz de alimentar o rebanho. E isso envolve a oração, o estudo, a reflexão, a obediência à palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus precisa estar em operação na sua vida, antes que ela possa ser introduzida na vida das pessoas. Isso é muito sério, é muito importante. O pastor, o líder, ele precisa ser um modelo. As pessoas precisam ver nele, para depois elas aprenderem. As pessoas preferem, hoje em dia, serem professores do que serem o modelo. Porque o modelo precisa viver, precisa ser. Para ser professor, basta tu ensinar. Tu precisa aprender e ensinar. Para ser um modelo, tu precisa aprender e viver e ser aquilo para ser um modelo, né? Então, a verdade de Deus precisa estar em operação na sua vida antes que ela possa ser introduzida na vida de outras pessoas. O pastor precisa pregar e ensinar de uma maneira tão clara e simples que todos possam compreender. Ele precisa ser capaz de alcançar as pessoas em suas situações de necessidades e níveis de maturidade. Isso é função de um pastor. Não é fácil. Uma congregação sempre vai ter visitantes, novos convertidos, pessoas que já têm, já são jovens na fé, já têm um tempo já andando na congregação. Vai ter pessoas maduras, vai ter pessoas já há muitos anos, e é difícil de ensinar pessoas um grupo tão heterogêneo, é difícil. Então, o pastor precisa ensinar de forma simples e clara que todos possam compreender. Ele precisa ser capaz de alcançar todos esses níveis de maturidade. O pastor precisa ter um relacionamento pessoal com as ovelhas. João 10, 27 fala sobre isso. O pastor é alguém que cuida das ovelhas necessitadas. As necessidades podem ser espirituais,
emocionais ou físicas. O pastor busca aconselhar e consolar os enfermos, as viúvas, os pobres, os órfãos e todos os que estão sofrendo. A própria natureza do pastor é curar e ajudar onde quer que seja possível. João 10, 11 a 13 fala sobre isso. O pastor está sempre buscando as ovelhas perdidas. O pastor nunca desiste da ovelha que se perdeu. Ao contrário, ele continua orando, chamando, exortando e encorajando as ovelhas obstinadas. O pastor está sempre vigiando atentamente aquilo que poderia ferir o rebanho. João 10, 12 e Atos 20 e 29, nós acabamos de ler aqui. Acabamos de ler. Que sempre se levanta um lobo tentando destruir o rebanho, tentando pegar aquelas ovelhas que estão distraídas. O pastor deve corrigir os que estão errados. Está lá no Salmo 23, versículo 4. O cajado do pastor é usado para alcançar e resgatar as ovelhas que se desviaram. A vara é usada para proteger as ovelhas quando elas estiverem em perigo. E é também usada para se corrigir as ovelhas rebeldes. A disciplina ou correção é a responsabilidade mais difícil que o pastor precisa enfrentar. Porque as ovelhas não querem. As ovelhas não querem passar por disciplina. Elas não querem ser corrigidas. Mas a disciplina é o ato mais importante de amor de um pastor. Porque é algo muito difícil de ser feito. Mas é muito necessário, muito necessário. A disciplina é necessária. Ela precisa ser feita com amor e sabedoria. O amor está disposto a disciplinar. Em Hebreus 12, de 5 a 7, fala isso, que a disciplina no momento que é aplicada parece ser motivo de tristeza, mas depois ela produz o fruto pacífico daqueles que por elas foram disciplinados. Quem era o nosso bom pastor? Quem é o nosso modelo de pastor? Jesus. Jesus é sempre o nosso bom pastor e sempre o nosso modelo principal. O apóstolo Pedro chamou Jesus de o supremo pastor, está lá em 1 Pedro 5,4. Ele possuía um coração cheio de amor e compaixão. Ele estava disposto a dar a vida pelas ovelhas. A motivação e atitudes dos pastores devem se assemelhar às atitudes de Jesus. Eles não devem negligenciar o crescimento espiritual e nem a intimidade com o Senhor, o que é um grande risco, porque é muito trabalho. O pastor, ele tem muito trabalho sempre. E esse é um grande risco e é uma dificuldade muito grande que os pastores enfrentam, porque as pessoas tomam conta de todos os minutos do dia do pastor. E ele vai ter que ter uma luta e uma disciplina muito grande para separar o tempo para ele estar com o Senhor. Como Jesus fazia. Jesus fugia da multidão. Fugia da multidão para ter um tempo a sós com o Senhor. E era difícil. E o pastor também vai ter que fazer isso. O relacionamento pessoal do pastor com o Senhor Jesus deve ser a primeira e mais alta prioridade da sua vida. Jesus é a fonte verdadeira vida espiritual e sem ele nós não podemos fazer nada de valor no ministério ou na nossa vida. Sem ele nós não podemos fazer nada. E aqui como nós lemos, e lá em 1 Pedro 5 também diz, eu quero ler também esse texto, 1 Pedro 5, 2 e 3. 1 Pedro 5, 2 e 3 diz assim, eu acho que está escrito aqui, até vou ler aqui. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, nem por ganância, nem por desejo, nem com o desejo de servir, nem como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. A próxima prioridade e responsabilidade do pastor é para com a sua família. A Bíblia ensina que o líder da igreja que não se importar com as necessidades da sua família, ele não será um bom líder para a igreja. Então, não exija que o seu pastor deixe a sua família de lado
para cuidar de você. Porque Deus exige que o seu pastor primeiro cuide da sua família, para depois cuidar da igreja. Então, ele precisa cuidar primeiro da sua família e depois cuidar da igreja. O líder consagra-se primeiro a Deus, aí depois cuida da sua esposa e da sua família e depois ao ministério. Quando essas prioridades são mantidas, o líder pode ministrar aos outros com autoridade. Olha que lindo isso, né? Cada coisa no seu lugar. Quando todas as coisas estão no seu lugar, tudo flui. Tudo flui perfeitamente bem. O ministério do pastor é um chamado grandioso e de muita responsabilidade. É um ministério central ao redor do qual a igreja é formada. Por essa razão, o apóstolo Paulo fala que palavras veementes, muito sérias para a liderança da igreja de Éfeso. Está lá em Atos 20, de 18 a 38. Leiam e vejam como é importante esse ministério do pastor. Sempre nessa linha de prioridade. Primeiro o pastor tem que ter o tempo com Deus, depois ministrando e pastoreando a sua família, depois pastoreando a igreja de Cristo. Amém?